Quais os pacientes que podem ser operados? Essa pergunta pode ser trocada por outra. Quais os pacientes que toleram a cirurgia de Whipple? Na minha avaliação, não se trata apenas de analisar a condição clínica do paciente, mas de reconhecer que, em virtude de algumas especificidades da cirurgia de Whipple, o risco depende não de um, mas de três fatores: a condição clínica do paciente, a complexidade e o risco do procedimento, que podem variar a depender da doença e das condições anatômicas do pâncreas, e o risco médico. Os riscos inerentes aos pacientes são os mais estudados. Aqui, embora várias condições possam ser citadas, como infecções prévias ao procedimento, desnutrição e alterações da coagulação, esses riscos não são os mais importantes, porque podem ser corrigidos. Os riscos não modificáveis, por outro lado, como a idade, as comorbidades com prejuízo da capacidade funcional e a identificação do paciente frágil são determinantes, uma vez que não podem ser melhoradas. Existem várias escalas para avaliar os riscos relacionados aos pacientes, entre elas o índice de comorbidade de Charlson, o índice de status de atividade de Duke e o índice de fragilidade modificado, apenas para citar alguns. Aplicando essas escalas, esse risco pode ser objetivamente conhecido. Com relação à cirurgia, é conhecido que nem toda cirurgia de Whipple se associa aos mesmos riscos aos pacientes. Dois aspectos são importantes aqui. Em primeiro lugar, a complexidade da cirurgia, como nos casos de tumores grandes, em que há necessidade de ressecções vasculares ou em pacientes com obesidade. Para esses pacientes se espera um procedimento mais demorado e com maior perda sanguínea. Outro fator importante é a anatomia do ducto pancreático. Quando o ducto está fino, o risco de fístula pancreática, considerado o calcanhar de Aquiles dessa cirurgia, é maior. Por fim, e particularmente importante em nosso meio, os resultados da cirurgia de Whipple sofrem influência da experiência do cirurgião e do volume anual de procedimentos realizados em determinado hospital. Isso é amplamente reconhecido na literatura médica. Quando individualmente o cirurgião ultrapassa a curva de aprendizado e ou o serviço tem um alto volume anual de cirurgias, o risco de mortalidade é inferior. Responder então à pergunta se o paciente vai tolerar o procedimento passa pela análise conjunta desses três fatores. Vou exemplificar. Um paciente com menos de 65 anos, com hipertensão arterial sistêmica de fácil controle, não sedentário e não obeso, com ducto pancreático dilatado, que vai ser submetido a uma cirurgia de Whipple sem ressecção vascular por um cirurgião experiente, tem o menor risco possível. Inversamente, um paciente com 80 anos, com certo grau de insuficiência cardíaca ou renal, obeso, com ducto pancreático fino, em uma cirurgia em que haja necessidade de ressecção vascular e que será operado por um cirurgião inexperiente, tem um altíssimo risco. Numa situação intermediária, alguns riscos podem ser compensados pela ausência de outros, e a cirurgia pode ser recomendada a depender de uma análise muito cuidadosa do cirurgião. Converse com o cirurgião sobre isso e participe você também do processo decisório da cirurgia.